Bem, agora nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação da energia, só que agora a gente considera dentro da conservação da energia uma contribuição vinda da energia térmica, do calor, certo? A gente viu um exemplo anterior, que por exemplo numa colisão inelástica, a energia não é conservada, né? O que se conserva é o momento, né? Quando elas se chocam. Mas na verdade, a gente viu nesse exemplo que a energia se conserva porque a energia mecânica inicial ela vira energia térmica, vira calor, e esse calor é utilizado de uma maneira de aumentar a temperatura dos corpos que se chocam, né? Então, na verdade, a energia nunca é perdida. O que pode ser não conservado é a energia mecânica, mas a energia total, considerando também o calor, a energia térmica, ela é sempre conservada. Então, essa que é a primeira lei da termodinâmica. É a lei da conservação de energia, levando em conta que o calor é uma forma de energia. Ok? Nós vamos rever aqui, então, um pouco do que a gente viu da mecânica de Newton, né? A gente tem visto o teorema do trabalho e energia cinética. A gente viu várias vezes esse teorema em gravitação, em fluidos. E ele diz que basicamente que a mudança da energia cinética de um corpo vai ser devido ao trabalho das forças sobre esse corpo, né? Uma força sobre um corpo acelera ele, essa aceleração aumenta a velocidade e, portanto, aumenta a energia cinética. Então, esse aumento da energia cinética vem da força e vai ser numericamente igual ao trabalho das forças sobre esse corpo, certo? Só que as forças a gente pode colocar como forças conservativas, né? E forças dissipativas. A diferença é que as forças conservativas elas estão associadas a um campo. Tipo, a força gravitacional está associada ao campo gravitacional e tem associada também uma energia potencial gravitacional. A força elástica também tem uma energia potencial elástica. E o trabalho da força elástica está relacionado com a mudança de energia potencial elástica. Então, todas as forças conservativas estão associadas a uma energia potencial. E o trabalho delas sempre pode ser escrito como se fosse uma variação, o inverso, né, da variação da energia potencial, certo? Uma força conservativa faz trabalho positivo diminuindo a energia potencial, certo? A força gravitacional faz um trabalho, acelera os corpos, via diminuindo a energia potencial dos corpos, certo? Por isso que existe esse sinal menos aqui. Bem, então a gente pode escrever esta parte das forças conservativas como uma mudança na variação de energia potencial. E então, colocando este termo negativo para o outro lado, com sinal positivo, a gente tem que a soma da variação de energia cinética com a mudança de energia potencial vai ser igual ao trabalho das forças dissipativas. Aqui a gente então define essa soma, né, de energia cinética com energia potencial como a energia total, certo? E aqui a gente teria então que a variação da energia total vai ser igual à mudança, ao trabalho das forças dissipativas, certo? Isto que é a lei da conservação da energia em mecânica, né? Certo? Então a gente viu que se não temos forças dissipativas, isso aqui é zero, né? A gente vai ver que a energia se conserva. Se este termo é zero, não temos forças dissipativas, não tem atrito, certo? Não tem viscosidade com os fluidos, não tem trabalho dessas forças dissipativas. A variação da energia total vai ser zero, então a energia total inicial tem que ser igual à energia total final, certo? A energia total se conserva, né? Pode ser que a energia cinética vire energia potencial gravitacional ou vire energia elástica. Tem
você pode reconfigurar e redistribuir a energia, mas a energia total sempre vai ser um valor constante, certo? A energia total como a soma da cinética com a potencial, ok? Isso é a lei da conservação de energia em mecânica. E agora a gente vai considerar uma modificação para esta lei da energia, incorporando dentro dela termos de calor, certo? Aqui a gente tinha que a mudança de energia total do sistema, né? A mudança de energia do sistema é igual ao trabalho das forças dissipativas, né? O trabalho das forças sobre o sistema, né? É a única maneira em que a gente pode modificar, aumentar a energia do sistema. A gente aumenta a energia do sistema realizando trabalho sobre ele, né? Mas em termodinâmica a gente tem outra possibilidade. A gente pode aumentar a energia do sistema colocando calor no sistema, certo? Então agora a gente vai corrigir esta lei aumentando aqui o termo de calor. Por quê? Porque a mudança de energia do sistema pode vir do trabalho realizado sobre o sistema ou de um calor absorvido pelo sistema de algum reservatório térmico. Então esta daqui vai ser a primeira lei da termodinâmica. Diz que a gente tem duas maneiras de modificar a energia do sistema: realizando trabalho sobre ele ou dando calor ao sistema. Ele absorve calor ou alguém faz trabalho sobre ele, e isso vai ocasionar que ele aumente sua energia. E este trabalho aqui que aparece é o trabalho sobre o sistema, né? É um trabalho de uma força que é aplicada sobre o sistema. Só que a gente pode utilizar a terceira lei de Newton, e a gente sabe que se o ambiente faz uma força sobre o sistema também vai fazer uma força sobre o ambiente, que vai ser igual e oposta, né? Pela terceira lei de Newton, então a gente tem que este trabalho do ambiente, né, sobre o sistema vai ser o negativo do trabalho do sistema sobre o ambiente, né? Eu estou realizando esta mudança porque a gente em termodinâmica está interessado não no trabalho que o ambiente faz no sistema, por exemplo, num gás ideal. A gente está interessado no trabalho que o gás faz sobre o sistema, certo? Então é por isso que agora a gente não está interessado no trabalho do ambiente sobre o sistema, senão no trabalho do sistema, certo? Então em vez de este trabalho da força sobre o sistema, eu vou colocar menos, um sinal menos, mas agora o W vai ser o trabalho do sistema sobre o ambiente. Então fazendo isso, colocando um sinal menos aqui e colocando este lado para somar este trabalho, então a gente vai ter o calor sozinho do lado direito, e do outro lado a gente tem a mudança de energia do sistema mais o trabalho, mas seria o trabalho do sistema sobre o ambiente. Esta aqui é outra maneira de escrever a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, então, escrita desta forma, considerando aqui o trabalho não sobre o sistema, sino o trabalho do sistema, se pode interpretar da seguinte maneira: o calor que absorve o sistema, né, vai ser utilizado de duas formas. Ele absorve calor, uma porção desse calor pode ser utilizada em aumentar a sua energia interna, a sua energia, né? E uma porção do calor absorvido por ele pode ser utilizado em fazer trabalho sobre o ambiente externo. Então esta versão da primeira lei eu acho que é mais fácil de entender. Por exemplo, aqui a gente vai ter um gás, né, uma certa temperatura, e ele vai absorver certa quantidade de calor Q, certo? Segundo a primeira lei, esse calor absorvido vai ser utilizado em aumentar sua energia, o gás, né? E ele vai fazer trabalho também. E eu acho que é mais fácil de ver pelo seguinte: quando ele absorve o calor, ele aumenta sua temperatura, né? De uma temperatura T vai para uma temperatura T mais ΔT. E o gás pode aumentar sua temperatura, mas também pode se expandir, certo?
Então pode aumentar seu volume, pode realizar um deslocamento aqui para cima do êmbolo, né? Então, este calor absorvido, então, vai ser utilizado em aumentar sua temperatura, que é a mesma coisa que aumentar sua energia, né? A agitação interna das moléculas. E também vai ser utilizado em o gás, em subir, levantar o êmbolo, né? Que pode ter um peso aqui. Então, o calor vai ser utilizado em aumentar sua energia e também em realizar trabalho. O gás aproveita parte desse calor para levantar um peso e realizar um trabalho, certo? Então, esta aqui é a primeira lei da termodinâmica. Bem, nós agora queremos entender como calcular o trabalho do gás, né? O trabalho sempre vai ser a força, certo? A força que exerce o gás, digamos, sobre esta parede, vezes o deslocamento que essa força provoca, né? Certo? Sobre o êmbolo. E isso seria se a força do gás seria constante e ele provoca um certo deslocamento aqui no êmbolo, né? Este gás exerce uma certa pressão nesta área, empurra o êmbolo e consegue gerar certo deslocamento desse êmbolo, certo? Só que a força do gás está relacionada com a pressão e esta pressão não vai ser constante, certo? A gente sabe que PV é igual a RNT, né? Então, a pressão muda quando o volume muda e quando a temperatura muda, certo? Pressão, volume e temperatura estão relacionados com esta fórmula daqui. E pode ser que quando aumente o volume aqui, né? Quando o êmbolo se afaste, quando o êmbolo se desloque, ao aumentar o volume diminua a pressão aqui. Então a pressão não é constante em geral. Então a força do gás em geral também não vai ser constante. A gente pode escrever, então seria melhor desta forma assim. Quando uma força não é constante, o trabalho não é força por distância, o trabalho vai ser a integral da força com a distância, né? É o integral da força do gás vezes um deslocamento dx, né? Aqui a gente tem um pequeno deslocamento. Só que a força do gás que estou considerando aqui dentro da integral, né? A gente pode calcular como a pressão, né, do gás aqui, vezes a área desse êmbolo. A pressão vezes a área dá a força sobre esta superfície e essa força vezes o deslocamento dela vai dar o trabalho, esta integral aqui. Só que o produto da área vezes o deslocamento nos vai dar o valor deste volume aqui, né? E este volume vai ser o aumento do volume do gás, certo? Então a gente pode escrever isto como uma integral da pressão vezes o incremento do volume do gás. Ou seja, o trabalho do gás é uma integral da pressão com o volume, desde certo volume inicial até certo volume final. Esta aqui é a fórmula que define o trabalho do gás. Ok? Então, se a gente tem um diagrama assim como está mostrado aqui ao lado, né? Aqui a gente tem um processo, a gente está partindo de certo ponto inicial, indo para certo ponto final. Ponto inicial tem certo volume em VI, ponto final tem outro volume em VF. E a gente está indo por este caminho aqui, certo? Esta linha vermelha. O trabalho do gás é a integral, né, da pressão com respeito ao volume. Então vai ser a área aqui. O trabalho então vai ser a área aqui embaixo da curva. Ou seja, o trabalho do gás vai ser igual à área baixo a curva. E o que eu quero que vocês notem aqui é que este trabalho, esta área, depende desta curva, certo? A gente poderia pegar outra curva, outro caminho, partindo do mesmo ponto inicial e indo para o ponto final por outro caminho. Agora a área seria menor embaixo desta curva azul.
Ou a gente pode pegar este outro caminho para ir desse mesmo ponto inicial para o ponto final aqui. A área embaixo dessa curva laranja agora seria maior. Então o trabalho é uma integral desde o volume inicial até o volume final, mas não depende só do ponto inicial e o ponto final, depende do caminho, certo? Isso eu vou colocar assim aqui com esta letra C, que quer dizer que é uma integral que depende do caminho que a gente escolha para ir desde o VI até VF. Outra coisa importante é notar que aqui, quando a gente realiza uma expansão do gás, ou seja, que o volume final é maior que o volume inicial, a gente tem que o trabalho vai ser positivo, certo? Quando a gente vai da esquerda para a direita, a gente vai ter uma integral positiva e o trabalho será positivo. Mas em uma compressão, a gente estaria partindo de um volume inicial que é maior que o volume final, certo? Quando isso acontece, a gente estaria começando de um volume grande indo para um volume menor. Então, nesse caso, o trabalho seria negativo. Agora nós vamos fazer este exercício relacionado à primeira lei. Aqui a gente tem um gás de água que está contido dentro de um cilindro com um pistão móvel no topo aqui. O pistão aqui tem uma massa de 8 gramas e tem uma área de 5 centímetros quadrados, ok? E ele é livre para deslizar para cima e para baixo, sem atrito, mantendo-se a pressão constante do gás, ok? E se pede então quanto é o trabalho realizado sobre o gás quando sua temperatura aumenta, né? De 20 graus para 30 graus. Então, aqui foi dado certo calor ao sistema, ele aumenta sua temperatura e aumenta seu volume também, certo? Vai gerar um aumento aqui do volume, vai realizar uma expansão e, portanto, o gás vai realizar um trabalho positivo sobre o sistema, vai empurrar o êmbolo, certo? Então, se pede quanto que é o trabalho neste caso. A gente sabe que a fórmula geral do trabalho é a integral da pressão com o volume, desde certo volume inicial até certo volume final. Neste caso, a gente tem que é um processo a pressão constante, né? Esta pressão que exerce a atmosfera com o êmbolo sobre o gás é um valor constante aqui. Bem, então, se a gente desenha este processo, então a gente vai ter que sempre vamos estar a mesma pressão e vamos então ir de certo volume inicial a outro volume final. A gente vai de certo volume inicial a um certo volume final, sempre com a mesma pressão, certo? E a gente viu que o trabalho vai ser igual à área embaixo da curva, pressão vezes volume. O trabalho vai ser a área. Como que a gente pode fazer isso, né? A área seria a área deste retângulo, vai ser a altura P vezes esta largura, que vai ser a diferença dos volumes. Isso a gente pode ver desta integral. Como a pressão é constante, a pressão sai da integral e simplesmente fica a integral do volume. Portanto, o trabalho vai ser a pressão vezes o volume final menos o volume inicial, ou seja, vai ser a pressão vezes a variação do volume. Neste problema temos que a pressão vai ser um constante e a pressão então vai ser a soma da pressão atmosférica mais a pressão que exerce este peso, este êmbolo sobre ele. A pressão devido ao êmbolo vai ser o peso dele, mg, dividido pela área. A gente conhece a massa e conhecemos a área. Então temos a pressão do êmbolo aqui. Somando com a pressão atmosférica, que é 101 kPa, a gente pode encontrar o valor da pressão constante aqui. Este valor de P. O que se nos é dado são as temperaturas e o número de mols. O número de mols é 0,2 mols. Mas falta então os volumes.
para calcular o trabalho pedido, certo? E a gente poderia encontrar os volumes utilizando a lei dos gases ideais, porque temos a temperatura, certo? A lei dos gases ideais diz que PV é igual a RNT, onde T é a temperatura em Kelvin, né? Então, utilizando a lei dos gases ideais, a gente poderia colocar P vezes o volume inicial, tem que ser igual a R, a temperatura inicial, vezes N. Temos a pressão, temos R, temos N e temos a temperatura, então podemos calcular o volume inicial. E da mesma forma, a pressão, que é a mesma aqui, vezes o volume final, tem que ser igual a R, vezes temperatura final. E o número de mols é o mesmo sempre. Então, destas equações, tendo as temperaturas, podemos obter os volumes e calcular aqui, né, o trabalho. Mas a gente pode fazer de uma maneira um pouco mais rápida, fazendo a diferença destes termos de cima para baixo aqui. Quando a gente subtrai, né, faz a diferença de PVF menos PVI, vai ficar P vezes BF menos BI. Ou seja, vai ser o trabalho, né, que é P delta V. Então deste lado fica o trabalho e deste lado vai ficar R N vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, vai ser Rn vezes a mudança da temperatura. Então, isso aqui é mais rápido porque a gente não precisa calcular os volumes para calcular o trabalho. A gente pode calcular o trabalho somente olhando para a mudança da temperatura. A gente tem o número de mols, temos R e temos a mudança de temperatura que vai ser 280 graus Celsius. Quando a gente considera variações da temperatura, uma mudança de 1 grau Celsius é igual a uma mudança de 1 Kelvin. Então, aqui nem precisamos fazer a conversão para graus Kelvin, porque quando a gente considera diferença de temperatura, é a mesma coisa 1 grau Celsius que 1 grau Kelvin. A gente calcula aqui, então o trabalho vai ser 8,31, né, que é o constante R, Joule por mol por Kelvin, vezes N, que é 0,2 mol, vezes a mudança de temperatura, que é 280. A gente pode colocar em Kelvin porque é a mesma coisa. Vamos ter então que o trabalho vai ser 465,36 joules. Bem, agora vamos fazer mais um exercício sobre a primeira lei. E esta questão número 10 diz que a gente tem um bloco de alumínio de 1 kg. Ele vai ser aquecido a uma pressão atmosférica do ar, né? De modo que sua temperatura vai aumentar de 22 graus para 40 graus. Nesta questão, se pede encontrar o trabalho realizado sobre o alumínio. Esse trabalho vai ser exercido pela atmosfera em volta dele, né? E também se pede qual que vai ser a energia acrescentada a ele por calor, né? Qual que vai ser o calor absorvido por ele, né? Ele está aqui e vai absorver certa quantidade de calor para ser aquecido, né? Então se pede qual que vai ser essa quantidade de calor que ele absorve e também se pede qual que é a variação de energia interna, né? Quanto que é o aumento da energia interna dele, certo? E a gente, pela primeira lei, sabe que este calor absorvido vai estar relacionado com o trabalho que ele realiza sobre o ambiente e com o aumento da energia interna desse bloco de alumínio, né? Então, o que acontece aqui é que este bloco de alumínio, ele ao ser aquecido, ele vai aumentar a temperatura, mas também vai aumentar de tamanho, vai aumentar, vai crescer, digamos, vai ter certo aumento do volume dele. Ok? Então, quando ele aumenta de volume, ele realiza uma compressão sobre a atmosfera, certo? E quando a atmosfera se comprime, quer dizer que a atmosfera está realizando um trabalho negativo.
certo? Quem realiza um trabalho positivo é o bloco do alumínio sobre a atmosfera, portanto, o trabalho da atmosfera vai ser negativo, ok? Bem, então, quando ele aumenta sua temperatura para uma temperatura final de 40 graus, ele vai ter um aumento do volume aqui. E este aumento do volume vai estar relacionado com o trabalho da atmosfera, né? Bem, na parte A se pede então o trabalho realizado sobre o alumínio. Esse trabalho é o trabalho realizado pela atmosfera. A atmosfera a gente vai considerar que é um gás ideal, né? Então vai ser a integral da pressão da atmosfera vezes a mudança de volume da atmosfera, né? Só que a pressão atmosférica é constante, ela vai sair. E aqui a gente faz esta integral desde um ponto inicial, né? Quando ele é pequeno, até um ponto final, quando ele cresceu. Então, aqui a gente vai ter que a pressão sai da integral porque é constante e fica simplesmente a mudança de volume da atmosfera, certo? Mas o volume da atmosfera, a mudança do volume da atmosfera vai ser o negativo da mudança do volume do alumínio. Certo? O alumínio se expande pela dilatação térmica. Isso quer dizer que o alumínio comprime a atmosfera, certo? E ao comprimir vai fazer que a atmosfera realize um trabalho negativo, então, certo? Então, aqui a gente precisa, para calcular o trabalho da atmosfera, o aumento do volume do alumínio. E para isso que a gente vai utilizar este coeficiente volumétrico de expansão térmica do alumínio. Pela dilatação térmica, a gente sabe que a mudança de volume do alumínio, né, vai ser igual ao volume inicial que ele tinha, né, vezes o coeficiente de expansão térmica, volumétrico dele, vezes a variação da temperatura. Bem, aqui a gente não tem o volume inicial do alumínio, mas a gente tem a massa dele e a densidade. Então a gente pode escrever que o volume será a massa dividida pela densidade, né? Vai ser a massa do alumínio dividida pela densidade do alumínio. Esse é o volume dele, vezes gama, vezes ΔT. Isto aqui vai ser o volume que o alumínio aumenta, então vai ser o volume que a atmosfera diminui. Quando a gente coloca aqui, a massa do alumínio é 1 kg, a densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico, isso é 2.700 quilos por metro cúbico. A gente multiplica por gama, que é 7,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E tudo vezes a mudança da temperatura, que vai ser 18 graus, né? De 22 para 40. E isto vai dar então 0,48 centímetros cúbicos. É o aumento do volume do alumínio, que é bem pequeno, né? E, portanto, o trabalho da atmosfera vai ser menos a pressão atmosférica vezes esse aumento do volume. E a gente pode colocar a pressão atmosférica como 101 kPa vezes 0,48 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Portanto, o trabalho realizado pela atmosfera vai ser 0,048 joules, certo? É o trabalho realizado sobre o alumínio pela atmosfera. Agora falta o calor absorvido pelo alumínio, né? É o ponto 2 da pergunta. Bem, o calor absorvido pelo alumínio vai ser o calor necessário para ele aumentar sua temperatura, né? De 22 graus para 40 graus. E, portanto, então, o calor absorvido por ele vai ser a massa dele, vezes o calor específico, vezes o aumento da temperatura. A massa é 1 kg, ou seja, 1000 gramas. E o calor específico é 0,22 calorias por grama e por grau. E o aumento da temperatura será 18 graus, porque ele passa de 22 graus para 40, né? Quando a gente calcula isso aqui, este calor fica igual a 3.500
4.960 calorias. Só que cada caloria é 4.18 joules. Então, isso aqui vai ficar 16.552.8 joules. Este aqui vai ser o calor absorvido pelo bloco de alumínio para se aquecer, certo? Com isso, então, a gente pode calcular a energia interna, o aumento da energia interna do alumínio, né? Bem, pela primeira lei, a gente tem que o calor absorvido pelo alumínio vai ser igual ao trabalho realizado pelo alumínio sobre a atmosfera, mais a mudança de energia interna dele. Ou seja, a mudança de energia interna dele vai ser o calor absorvido por ele, menos o trabalho realizado pelo alumínio. Pela terceira lei de Newton, o trabalho realizado pelo alumínio é o negativo do trabalho realizado pela atmosfera, ou seja, este menos trabalho do alumínio é igual a mais o trabalho da atmosfera, que vai ser negativo aqui. Portanto, a variação de energia interna vai ser 16.552,752 joules. Certo? Basicamente, todo o calor absorvido pelo alumínio é utilizado em aumentar sua energia interna. E somente uma pequena porção, né, 0.048 joules, são utilizados em realizar trabalho, né, ao se expandir termicamente.